Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós traremos uma parte do conteúdo sobre soluções. Eu me chamo Raquel da Silva Xavier e esse é o meu canal. As soluções, elas estão caracterizadas, ou classificadas dentro do que nós chamamos de dispersões. As dispersões, elas são classificadas conforme o tamanho das partículas, o tamanho médio das partículas que estão dispersas. Essas suspensões, elas podem ser classificadas em suspensões, quando essas partículas, elas são maiores, maiores do que 1000 nanômetros, e elas podem ser vistas até a olho nu. Um exemplo é a água e terra, uma suspensão de água e terra. Nós fizemos uma experiência, um experimento ano passado, quando a turma fez o primeiro ano de clarificação de água, simulando o sistema de tratamento de água. Então, quando eu tenho uma água bruta, uma água misturada com terra, geralmente é a água que as estações de tratamento de água fazem a captação, você percebe que essa água é muito turva. Então, nós classificamos como uma suspensão. Quando você adiciona alguma substância que é coagulante, você deixa um tempo essa mistura, para decantar, e aí então você tem, após um processo de filtragem, uma água bem clarinha, que não tem nenhuma partícula em suspensão. A gente também pode ter os coloides, ou solução coloidal. Essas soluções, então, o tamanho das partículas é menor do que numa suspensão, mas ainda assim ele é grande. Tanto é que nós classificamos um sistema coloidal como uma mistura heterogênea. É claro que fica mais fácil de você perceber isso quando você leva a um microscópio, algum aparelho, porque a olho nu nem sempre nós conseguimos fazer esse tipo de classificação. E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo, a gelatina. A gelatina tem partículas grandes, e que se nós levarmos a um microscópio, a gente vai conseguir identificar a separação entre essas partículas. Já uma solução verdadeira é uma solução, ou seja, é uma mistura heterogênea, ou seja, uma solução é uma mistura de 2 ou mais componentes, em que mesmo que eu leve a um microscópio, eu não vou conseguir fazer a distinção entre um componente e o outro componente. E aí sim, eu tenho o que nós chamamos de uma solução verdadeira ou simplesmente uma solução. Um exemplo é a água mineral ou ainda o ar atmosférico filtrado. Como eu falei anteriormente, o tamanho dessas partículas facilita no momento de classificação desses sistemas. Se a minha partícula é maior do que 1000 nanômetros, eu classifico esse sistema de uma suspensão. Se a minha partícula está entre 1 e 1000 nanômetros, eu tenho uma dispersão coloidal. Essas dispersões coloidais, elas ainda têm uma subclassificação, que pode ser um aerosol, uma emulsão, uma espuma, um sol ou ainda um gel. As soluções verdadeiras, o tamanho das partículas dela está entre 0 e 1 nanômetro, ou seja, elas são muito, muito pequenas. Por isso que nós não conseguimos fazer a distinção entre um componente e outro, mesmo que eu leve esse sistema a um microscópio. Eu não consigo fazer a distinção. Essas soluções verdadeiras é que vai ser o objeto do nosso estudo a partir de agora. As soluções, então, elas têm por definição serem misturas homogêneas, verdadeiramente, de 2 ou mais substâncias. Aqui eu trago para vocês um exemplo de uma solução de sulfato de níquel com concentração de 50 gramas por litro. Nessa mistura, eu tenho um soluto, que é um dos componentes de uma solução, ele sempre está em menor quantidade, e um solvente,
que está sempre em maior quantidade. Se eu usar como solvente a água, eu falo que essa é uma solução, então, aquosa, e que nós costumamos dizer, né, que a água é um solvente universal. E qualquer outra substância que esteja dissolvida na água, nós classificamos como soluto. Aqui, mais um exemplo de uma solução, eu tenho uma determinada quantidade de um sal chamado sulfato de cobre 2, esse sal azulzinho que aparece ali para vocês. Um solvente, que no nosso exemplo é a água. Então, quando eu faço a dissolução desse sólido em água, eu preparo uma solução. Ali fica fácil de ver porque esse sal, sulfato de cobre 2, é um sal colorido, né? Então, nós percebemos a coloração dessa solução. A classificação das soluções com relação ao seu estado de agregação. Ao contrário do que muita gente pensa, né, porque muitas pessoas acham que as soluções só podem estar no estado líquido, isso não é verdade. Eu tenho soluções nos 3 estados físicos da matéria. No estado sólido, a gente tem o maior exemplo, as ligas metálicas, como o aço, o ouro 18 quilates. As soluções no estado líquido, né, que são aquelas que a gente estuda, né, em maior quantidade nesse capítulo. Um exemplo é a água do mar, a água mineral. E também tem as soluções gasosas. Na verdade, qualquer mistura de gases é sempre uma solução, tá? É sempre um sistema que tem apenas uma única fase, ou seja, uma mistura homogênea. E ali eu coloquei o ar, né? O exemplo ali dos balões no ar. As soluções, elas também podem ser classificadas com relação à natureza do seu soluto. Essas soluções, elas podem ser molecular ou não eletrolíticas, quando eu tenho substâncias que são predominantemente covalentes, né, moleculares, e elas não conduzem corrente elétrica. Um exemplo é uma solução de água e açúcar, sacarose. E também eu tenho uma solução que pode ser iônica ou eletrolítica, e o exemplo é quando eu tenho um soluto que é formado de ligação iônica. Inclusive, no meu canal tem vídeo sobre essa parte do conteúdo, tá bom? E aí eu tenho, por exemplo, os sais, né? Aquela função inorgânica, sais. Se o sal ele for solúvel em água, ele vai sofrer um processo de dissociação iônica, ou seja, a solução dele vai conduzir corrente elétrica. E os ácidos também, né? Mesmo eles tendo ligação covalente, em água eles sofrem um processo chamado de ionização, e então a solução dos ácidos também conduz corrente elétrica. Com relação à solubilidade desses sais em água, principalmente, um coeficiente ou grau de solubilidade, né, que eu vou abreviar por CS, é uma quantidade de uma substância, em gramas, que se pode dissolver em uma dada quantidade padrão de solvente. Em geral, nós usamos 100 gramas, que é a mesma coisa que 100 ml, uma vez que a densidade da água é igual a 1, ou 1000 gramas ou 1 litro de água pelo mesmo motivo, a uma dada temperatura. Percebam, então, que para eu falar a respeito de solubilidade, eu tenho que dizer tenho que descrever as 3 quantidades, tá? As 3 grandezas, né? A quantidade de soluto, a quantidade de solvente e também a temperatura. A temperatura é um fator determinante na solubilidade dos sais. E aí eu trouxe ali como alguns exemplos, né? O sal cloreto de sódio, a solubilidade dele é de 36 gramas para cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. O cloreto de sódio, né, a solubilidade dele quase não sofre variação com a temperatura, porque em geral, quando eu aumento a temperatura, eu aumento também a solubilidade dos sais, né? Um outro exemplo é o nitrato de sódio, que eu tenho 73 gramas para cada 100 gramas de água a 0 graus Celsius, ou seja, percebam que o nitrato de sódio é muito mais solúvel, né, do que o cloreto de sódio. E também o nitrato de sódio, que é de 85 gramas
dele para cada 100 gramas de água a 50 graus Celsius. Eu posso, então, classificar a minha solução com relação à quantidade de soluto e solvente. Essa solução, se ela tiver com a quantidade de soluto exatamente igual à solubilidade desse sal a uma dada temperatura, eu vou classificar minha solução como saturada. Se a quantidade for menor do que a solubilidade, eu classifico como insaturada. E se a quantidade for maior do que a solubilidade, eu classifico essa solução como uma solução supersaturada ou saturada com corpo de fundo, e eu vou explicar melhor sobre isso. Por exemplo, eu tenho uma substância A, cujo coeficiente de solubilidade é de 5 gramas para 100 gramas de água a 25 graus Celsius. E eu adiciono na minha solução 3 gramas desse sal para 200 ml de água. Fazendo uma continha simples, eu consigo perceber que a solubilidade desse sal A para 100 gramas de água é de 5 gramas, para 200 gramas, né, que são os 200 ml, vão ser 10 gramas. Ou seja, essa quantidade que eu coloquei de 3 gramas está bem abaixo do grau de solubilidade para essa temperatura. Então, essa solução é classificada como insaturada. Agora, eu peguei aquela mesma solução do exemplo anterior, a mesma, e adicionei a ela 10 gramas desse sal, ou seja, eu já tinha 3 e adicionei mais 10. Sabendo que a solubilidade, então, a 25 graus Celsius desse sal A vai ser de 10 gramas para cada 10 gramas dele é para cada 200 gramas de água, vão restar 3 gramas que não vão ser dissolvidos. E esses 3 gramas, então, eles vão aparecer no fundo do meu recipiente em que eu estiver fazendo essa solução, seja num becker, né, ou em alguma outra vidraria. E esses 3 gramas, então, eles vão ser chamados de precipitado ou de corpo de fundo. E ali eu tenho, então, uma mistura heterogênea, da qual eu tenho uma solução saturada com o máximo que eu consegui dissolver daquele sal A, e um precipitado no fundo, ou seja, esse sistema é uma mistura heterogênea de uma solução saturada com precipitado. Já se eu pegar essa mesma solução que eu preparei anteriormente, com esses 13 gramas de A e 200 gramas de água, e elevar isso a 45 graus Celsius, nesse caso, eu vou ter uma solução insaturada, porque a 45 graus Celsius, o grau de solubilidade ou o coeficiente de solubilidade que está aparecendo aí para vocês é de 8 gramas para cada 100 gramas de água, ou seja, com 200 gramas de água, eu vou conseguir dissolver 16 gramas, e eu estou com 13, então eu estou abaixo do coeficiente de solubilidade. Logo, essa solução é insaturada. Agora, se eu fizer o retorno dessa solução para 25 graus Celsius, ou seja, fizer o resfriamento, eu vou ter o que nós chamamos de uma solução supersaturada. Percebam que uma solução supersaturada, ela está acima do coeficiente de solubilidade, mas ainda assim ela é uma solução, ou seja, um sistema homogêneo. Só que essa solução ela é muito instável, porque qualquer perturbação, eu vou voltar para a mistura heterogênea de uma solução saturada com corpo de fundo. As curvas de solubilidade, então, são gráficos que vão relacionar a solubilidade dos sais, né, a uma dada quantidade de solvente e variando isso numa temperatura. Percebam ali naquele gráfico que eu coloquei de exemplo para vocês, que a temperatura só vai até 100 graus Celsius. Por quê? É a faixa de temperatura em que a água, né, que é o solvente, está na fase líquida, tá? Então, ali, por exemplo, eu tenho a curva de solubilidade do nitrato de sódio. Do nitrato de potássio, desculpa. Eu posso ter, então, ali,
um gráfico de uma solubilidade, o ponto C vai ser uma solução insaturada, no ponto B, saturada, e acima, uma mistura heterogênea de uma solução saturada com precipitado. Algumas curvas de solubilidade, e é isso.